o que eu acho uma loucura, tá? Porque não vai ter nenhum negócio, nenhuma empresa que vai ter todas as respostas do mundo em todo momento. Ela pode ter nesse mês, nesse trimestre, nesse semestre. Uma pesquisa ela só é finalizada quando a gente mensura o impacto dela. A gente enxergar o fazer pesquisa como facilitar conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumier da Tuia. Estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks. Estamos iniciando a 4ª temporada. Essa temporada será focada mais em pesquisa, então a gente vai trazer pessoas da área de Research, Consumer Insights, CX, tudo que tiver relacionado à pesquisa, para mostrar um pouco do panorama, né, de como está sendo aplicada, como está sendo realizada e feita a pesquisa no Brasil. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. E o podcast, a ideia é a gente trazer profissionais que trabalham com design dentro de empresas para contar um pouco a visão deles e do mercado. E nesse primeiro episódio, a gente está trazendo uma pessoa aqui que é referência da área de pesquisa, é bem ativa em conteúdo, comunidade, já trabalhou em plataforma de e-commerce, fintech, agora está trabalhando num grande banco. E ele veio aqui compartilhar um pouco do conhecimento dele, da visão dele de mercado. Então a gente vai falar com o Pedro Vargas. Seja muito bem-vindo, Pedro. E para a gente começar o podcast, eu vou pedir para você se apresentar, né? Contar quem é você hoje pessoalmente, né? Profissionalmente, o que você está fazendo e quais problemas que você está tentando resolver aí, ajudar as empresas a resolverem. Vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem aqui do papo. Gilmar, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. E uma baita responsabilidade abrir essa temporada, né? Eu não sabia disso até uma hora atrás, tenho que confessar pra galera que tá assistindo, eu não sabia que eu era o primeiro, mas vamos lá. Que vocês precisam saber de mim, assim? Eu gosto muito de falar que eu nasci no interior, então a vibe cosmopolita de cidade grande eu fui pegando com o tempo e ainda assim acho que eu sou bem do interior, tá? Não sou mineiro, pelo meu sotaque as pessoas se confundem, acham que eu sou de Minas, mas estudei muito tempo em Minas, e os meus amigos são de lá também, mas eu nasci no interior do Rio de Janeiro, que é uma cidade lá com divisa com Minas e Espírito Santo, então parte das minhas raízes, assim. Comecei a trabalhar com design, cara, eu posso falar que desde 2018, foi meu primeiro contato, assim, ainda que na faculdade eu tenha tido alguns contatos breves com algumas disciplinas e conhecimentos que eu uso hoje em dia. Assim, semiótica é uma delas, análise de discurso é outra, observação, a própria pesquisa acadêmica prepara a gente, né, para a gente conseguir desenhar produtos melhores. Então, desde 2018 eu atuo dentro dessa área, também ali com uma interface forte com o produto, né, sempre. Na verdade, foi assim que eu comecei, né, trabalhando com pesquisa em produto. No final das contas, acho que não muda muita coisa, mudavam os meus stakeholders, né? Enquanto eu tinha ali diretores de produto, gerentes de produto como pares, né, para tomar a decisão, os meus colegas tinham gerentes de design, líderes de design. Muda um pouquinho, né? Só um pouquinho as preocupações e o foco da coisa, mas no final tudo dá certo, assim. Eu tenho uma formação em marketing, uma formação que eu gosto muito, assim, muito por gosto pessoal, quanto por conectar isso à pesquisa, né? Pesquisa está no core do marketing, não tem como fugir disso. E uma das coisas assim que eu mais gosto, e aí eu tento conectar muito nos meus conteúdos e no que eu consigo entregar para as pessoas, é a cultura pop, assim. Eu adoro, de forma geral, séries, filmes, música. Eu sempre sou uma pessoa que está muito antenada com isso e eu acho importante. Para a gente, enquanto designers, enquanto pesquisadores, a gente está antenado com o que está acontecendo no mundo, não só relacionado a notícias, enfim, tudo que a gente vê aí nos noticiários, mas também do que está acontecendo no mundo. Então, ir para uma fila, por exemplo, de super fãs de um artista para ver como que as pessoas se comportam, qual é o assunto delas, o que acontece, acho que transforma a gente e faz com que
profissionais aí estejam mais conectados com o que está acontecendo no mundo. Isso é bem legal, né? Isso a gente estava até discutindo no nosso café agora, que é muito... É legal a gente ver conteúdo da área quando a gente precisa, né? Mas é bem importante essa visão de fora do mundo e entender como outras partes do mundo funcionam e como relacionar isso com o nosso dia a dia, né? Que acaba ficando mais rico também, né? Porque você tem uma visão diferente, né? Tem uma visão mais abrangente, não fica aquela visão micro, especialista da área, né? Que é uma visão importante também, né? A visão micro, especialista, acho que ela é necessária, mas no momento que eu estou hoje, eu acho que olhar para o mundo de uma forma um pouco mais leve, ver o que está acontecendo, que é difícil, né? Hoje no mundo a gente olhar ele com um olhar mais leve, mas tentar pegar as experiências que acontecem aí das pessoas e traduzir isso para o nosso trabalho, acho que é essencial, assim. Você está assistindo um comercial na televisão, você está assistindo um produto novo de uma rede de televisão grande, você está assistindo uma divulgação de um álbum de um artista gigante, e você tenta entender por que esse artista fez isso e não aquilo que ele estava acostumado a fazer antes, que público que ele quer atingir, qual que foi a pesquisa para se chegar até a capa do álbum novo, da era nova, enfim, todas essas coisas assim me movem muito e colaboram muito para entender a complexidade da pesquisa, né? Que não é nada simples, não é um by the book, não é um passo a passo, ainda que eles estejam ali para ajudar a gente, né? Primeiro a gente começa planejando, depois executa, depois gera um resultado. Mas essa jornada, esse passo a passo, ele é custoso, ele é desafiador. A gente está lidando com pessoas, né? A gente faz pesquisa com pessoas ou para pessoas. Sim. Né? Hoje já tem pesquisa aí usando personas sintéticas, né? Super polêmico falar sobre isso e tudo mais, mas o final das contas são as pessoas que vão usar esse produto, esse serviço, né? Que vão conseguir entender ali e usufruir do que a gente está criando. Sim. E você começou ali em 2018, era uma plataforma de e-commerce, e você trabalhava ali mais com pessoas de produto, dentro da área de produto, Isso. né? Como foi esse começo com pesquisa em produto? Gilmar, esse é um começo muito maluco, que eu achava que era só meu, quando a gente estava iniciando essa equipe dentro da empresa, mas depois trocando com colegas, e aí vem até o benefício, né, da gente expandir rede de contatos, conversar com outros colegas, conhecer outras pessoas, eu fui vendo que era quase a mesma história de muitos. Meu contato com pesquisa, meu primeiro contato com pesquisa, com a disciplina mesmo, foi na faculdade, né, na universidade, assim. Gosto de puxar esse fio porque às vezes a gente acaba esquecendo que isso aconteceu, né? Para entregar um TCC, entregar uma tese, no caso do mestrado, enfim. Precisa de muita pesquisa. E pesquisa é ciência, é método, né? Vai ter uma banca avaliando se o método que você escolheu, se o resultado que você entregou faz sentido e se respeita ali requisitos mínimos de confiabilidade. Então eu tinha isso na minha cabeça. Quando eu cheguei para trabalhar com pesquisa em produto, já tendo passado por equipes de suporte ao cliente, que me formaram muito enquanto pesquisador também, estar em contato com pessoas todos os dias, respondendo e-mails, respondendo chat, era isso que eu fazia antes, eu me deparei com algo um pouquinho diferente, tá? Me deparei com algumas referências, não sendo a pesquisa acadêmica, e sim sendo algumas empresas, principalmente estadunidenses, com alguns cases, teorias, técnicas de conseguir fazer com que produtos fossem melhor utilizados e mais utilizados. Então esse era muito do objetivo, assim, como que esse produto digital chega a mais pessoas. O que a gente precisa entender que a gente não entende ainda para conseguir chegar num público novo. Qual que é o ponto principal do produto que mais traz clientes para a gente? Qual que é o ponto principal do produto que mais tira clientes da gente? Então, esses eram alguns questionamentos que a gente recebia, né? Então, aqui, ó, já falei problemas de negócio, já falei problemas de produto, de tecnologia, então, era tudo muito junto. E a equipe de produto onde eu trabalhava era muito focada em entender essas questões, assim, mais do que só a usabilidade
né? Se algo era fácil, usável ou não, muito difícil, se era muito complexo, mas entender se aquilo poderia trazer algo que a gente não tinha antes. Mais clientes, mais dinheiro, né? E aqui eu estou falando uma palavra que é, eu tive que perder o medo de falar enquanto pesquisador, assim, o dinheiro ele importa, né? A gente tem que jogar esse jogo. É, a gente está, enfim, trabalhando para empresas e tentando gerar esses negócios e esses resultados para eles. É, mas a gente tem que entender que o papel da pesquisa também pode ser esse, né? Isso fica muito claro no marketing, tá? Quando a gente vê marcas tentando achar maneiras diferentes de escoar produtos e serviços, vender produtos e serviços. Mas isso também fica evidente no caso de design e produto quando a gente pensa em como melhorar a experiência das pessoas. Porque no final das contas, não é só melhorar a experiência por melhorar, né? É melhorar a experiência para que elas fiquem aqui mais tempo, né? Que elas consigam atingir o que elas querem atingir na vida delas, né? Quais são os trabalhos que elas querem fazer ali com o nosso produto ou serviço, e que elas não vão para concorrência ou não troquem o nosso produto ou serviço por algum outro. Então a minha galera ali via muito com esses questionamentos. Eles eram um pouco mais abrangentes, assim. No entanto que quando eu ia para eventos, Gilmar, eu via a galera falando de pesquisa, tratando como teste de usabilidade, coisas mais voltadas ali pro design de fato, né, pro visual. E eu falava, cara, será que eu não faço pesquisa? Será que eu estou fazendo outra coisa? Será que é o que muitas empresas chamam de inteligência de mercado? Pesquisa em CX, por exemplo, que você bem falou no início do podcast, né? Existem essas outras áreas que abraçam a disciplina de pesquisa. Mas no final das contas tudo é pesquisa, assim, acho que isso serviu para eu ter essa noção e levantar essa bandeira de que pesquisa é pesquisa, né? A gente vai ter caixas diferentes que a gente pode abrir para conseguir chegar numa resposta, mas pesquisa é pesquisa. Pesquisa, pesquisa é pesquisa mesmo, né? É legal esse referencial teórico que você trouxe da faculdade, porque eu fiz faculdade tem um pouco mais de tempo, uns 20 anos, né? E eu fiz faculdade de comunicação e também você aprende ali pesquisa. Então, digamos que o referencial teórico que a gente tem, ele não se perde, né? A forma de fazer, que aí a gente pode ter uma referência estrangeira, uma outra referência, uma metodologia nova, mas o referencial teórico é aquele referencial da pesquisa mesmo, né? De ir conversar com as pessoas e entender o que elas querem, o que elas não querem, o que elas querem colocar, né? Essa sua experiência de serviço ao cliente é interessante porque você acompanhava as dores ali e Total. entendia o que o pessoal Até reclamava, né? demais. Até demais. Tinha momentos ali que eu, enfim, meus colegas, familiares próximos vão saber, assim, que eu fechava o computador, né, gente, suporte ao cliente é tenso, tá? Todo o trabalho é tenso, mas ali é porque você está muito exposto, né, ao que as pessoas trazem no dia a dia. E raramente o seu produto é ótimo, muito obrigado. Geralmente seu produto é um lixo. Eu quero reclamar com você, você vai ser o meu fiel aqui escudeiro de reclamação. E a gente tinha que escutar. No meu caso, eu não escutava, né, literalmente falando, eu lia, mas era pesado, assim. A gente tinha metas bem audaciosas de resposta, era bem um ritmo diferente do que a galera vê em design, em produto, em tecnologia no geral, assim. A galera do comercial na minha época, na empresa que eu trabalhei, com a liderança que eu tinha, com a minha equipe, ou seja, um recorte, né, era assim. E ainda assim era leve, porque todo mundo estava ciente daquilo, né, e trabalhador com trabalhador a gente vai se ajudando, se unindo. Foi uma época muito legal, assim. Eu falo que ela me formou bem justamente por essa exposição, né, aos clientes, e também por saber dar as melhores tratativas, dar as melhores respostas, mesmo sabendo que a gente não tinha as melhores soluções. Então, se o cliente perguntasse sobre algo, se ele falasse sobre um bug específico, um erro que estava acontecendo na plataforma, eu não poderia virar para ele e simplesmente falar, cara, não tem e não vai ser resolvido. A gente precisava dar uma realidade para ele, abraçar aquele problema
e ainda assim ser empático, né? Então me ajudou muito na empatia, assim, na simpatia também, que faz parte, né? Ninguém quer ser tratado por um robô e ainda assim o robô, por si só, ele tenta ser cada vez mais humano, né? A gente tenta humanizar o robô hoje em dia. Então, acho que vai muito por esse lado, assim. E pegando um gancho que você falou de pesquisa acadêmica, assim, tem um fato engraçado, curioso, é que eu não dei a devida atenção à minha pesquisa acadêmica, tá? Eu era a pessoa da extensão, assim, eu era da empresa júnior, da galera enfim, estava em outro tipo de atividade extracurricular, assim. A minha pesquisa acadêmica eu fiz porque, cara, eu tinha que fazer. Mas quando eu sabia que eu tinha que fazer, eu peguei e fiz algo legal, assim, que eu achei legal e que é um resultado que eu gosto muito, assim. Foi premiado, enfim, lá na faculdade e tudo mais. É, e mais um gancho que você trouxe que eu achei muito bem colocado, que é essa questão de técnicas, né? De que as coisas vão mudando, a gente pode importar de algum lugar de fora e tal. Assim, tem aquela coisa, né, que a Fernanda Torres falou quando ela aceitou algum dos prêmios aí de Ainda Estou Aqui, que ela falou que os Estados Unidos são muito bons no marketing, né? E eu concordo muito, eles são muito bons nisso, assim. Mas a gente aqui já fazia muita coisa legal, assim. As empresas do Brasil, a gente talvez não falava tanto. Às vezes a gente não tinha tantas plataformas como essa daqui, como eventos, conferências, para trocar. Não tinha tanta diversidade em pessoas com o microfone na mão, né? Então, acho que agora as coisas estão um pouquinho diferentes, assim. E no final das contas, assim, tudo volta pro mesmo lugar, assim. É conversar com o cliente, pô, é uma entrevista. Então, pode abrir lá o livro de métodos de pesquisa que você vai ver sobre entrevistas, né? Ah, eu quero mandar um form para ver alguma coisa, para descobrir tal coisa. Tá, você está falando de um questionário, né? Pesquisa Survey, que tem um livro dessa grossura só falando sobre isso. Que eu tenho em casa que eu tive que comprar no sebo, que quase não tem mais. Então, assim, são algumas coisas que existem, que são remodeladas, colocam uma roupinha nova, mas tudo volta para o mesmo lugar de onde surgiu, assim. Sim. Essa questão de. Eu vejo que paridade de conhecimento. Eu comecei a estudar arquitetura de informação em 2004. Então, assim, na época era arquiteto de informação. E acredito que no Brasil todo, se tivesse 100 pessoas, era muito assim. Uhum. Então, eu comecei em eventos no exterior, assim, em 2009 até 2012, 13. Eu ia em um evento, pelo menos, por ano. E era bem diferente o nível de conhecimento. Mas hoje em dia não tem. Teve até, acho que o ano passado, retrasado, que teve um estadunidense que falou que o Brasil não tinha conteúdo, que era ruim, deu um monte de Teve a coragem debate. de brigar com o brasileiro? Onde? No LinkedIn? Deve ser, Era um né? famoso, assim, e aí o Nossa. pessoal ficou discutindo. E hoje eu não vejo, naquela época fazia sentido ir para fora, ver e tal. Hoje eu não vejo sentido. Assim, eu acho que normalizou o conhecimento. Não tem muita diferença, porque o que acontecia é que a disciplina era muito nova, então, e eles estavam começando, eles eram mais avançados e fazem marketing bem, né? Então, a gente buscava, mas hoje eu não vejo essa diferença, assim, sabe? Você vai no evento aqui, vai no evento lá fora, ou conversa com um profissional daqui, conversa com um profissional de lá, é a mesma base. Às vezes o profissional pode ter mais experiência num nicho ou outro, mas não tem essa diferença. Acho que até a questão de nicho, aqui no Brasil, como a gente tem muito profissional agora, também nichou como eles são nichados lá, né? O que E eu acho, assim, só pegando um gancho disso, assim, eu acho que nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais. Se a gente tem a oportunidade de buscar, debater com alguém, etc., acho ótimo, né, em todos os sentidos, desde que não falte com respeito, né, que é muito importante, uma regra não negociável para mim. É, mas tem um ponto aí que eu não vou entrar mais, porque senão vai virar um papo de sociologia, e eu não sou expert em sociologia, eu sou somente um amante da disciplina, que é a questão do Brasil em si, né? Em alguns projetos de pesquisa, de UX, etc.,
Às vezes a gente recebe, né, um briefing muito bem feito, assim, muito envelopado. Ah, eu quero tal coisa, eu quero que você faça tal coisa, eu quero descobrir X, Y, Z. Às vezes é aberto assim, o que é muito legal, porque coloca na mão do time, da equipe, a expertise de descobrir com qual é a técnica correta, qual que é a melhor maneira de fazer. E às vezes vem um envelope muito bem lacrado, bem fechado, que já vem com o método, que já vem com a técnica ou com a teoria para se basear, que é coisas do tipo, eu quero que você encontre X coisa usando essa técnica aqui. E aí você estuda, você vê, cara, não é a melhor técnica. E aí quando você descobre por que que é aquela técnica, é porque viu em algum lugar de fora que a empresa, que aquele diretor, aquela diretora amava, que viu que usou aquilo, quer replicar aquilo numa realidade que não é a mesma realidade de onde essa técnica, essa forma foi estipulada, né? Então isso às vezes acontece. Eu não sei se acontece tanto agora ou não. Vocês estão assistindo aí, deixem nos comentários se é algo que acontece com vocês ou não. Eu estou um pouco por fora, mas é algo que acontece. E aí a gente tem que saber lidar, né, com os stakeholders quando vem um envelope muito fechado, muito difícil de ser driblado dessa forma. É algo que eu lembro, tô lembrando de alguns projetos que já vieram assim, quando a gente perguntava por quê, mas é porque tal empresa usou. E sempre são as mesmas, sabe? Não vou nem citar aqui porque não tem ninguém pagando o Gilmar nem a Tuia para aparecer. Mas sempre são as mesmas. Assim, a gente fala, tá, vamos fazer. E aí a gente fazia, mas fazia, falava ok e fazia certo, assim. No final das contas, ninguém lembrava que aquilo veio daquilo, assim, que veio daquela demanda, assim. Eles só queriam saber a resposta, né? Para as perguntas, as dúvidas de negócio e de design que tinham. Então, essa questão, eu trabalho no comercial da Tuia, a maioria das pessoas que vêm pedir uma pesquisa, se ela não for da área, ela não vai saber muito, ela vai, tipo, ela viu o focus group, ela vai entender que é focus group, ouviu o teste, vai entender que é Uhum, teste. Aí o que eu faço é quando a pessoa vem, quais os objetivos, né? O que uhum. você tem? Ah, você tem um produto? Que fase tá nessa? Ah, você tem uma ideia de um novo produto? Ah, você quer testar uma hipótese? O que você quer? A partir disso, fala, ó, com base nisso, faz sentido uma entrevista, faz sentido um Desculpa, teste. eu tô rindo porque eu lembrei desculpa, eu tô rindo porque eu lembrei de uma demanda que eu e minha equipe a gente já recebeu bem no início, assim, que era para fazer, se eu não me engano, Gilmar, era tipo, a demanda era fazer mais de 100 entrevistas. E aí quando a gente recebeu, a gente falou, tá, tipo, será que a empresa tá expandindo pro mundo inteiro? Né? O que que tá acontecendo? Vai expandir para onde? O que que tá acontecendo? E aí quando a gente foi entender, a pessoa se baseou num documento, num artigo, não lembro o que que era, cara, um vídeo, alguma coisa assim, que era um post falando por que que aquela pessoa tinha entrevistado 100 pessoas, só que, tipo, em vários projetos, não em um projeto. E aí você tem que ter todo o cuidado, a inteligência do mundo para não fechar essa porta com essa pessoa, assim. Que é, cara, daí tem dois caminhos. Você fala, cara, você é um burro, ou, cara, então, nesse caso, acho que dá pra gente fazer o seguinte: vamos fatiar essa senha aqui em grupos de 10, 15, e quando a gente tiver três grupos ou dois grupos, ou seja, 30, a gente senta e conversa, que eu vou apresentar alguns resultados parciais que eu acho que a gente já vai conseguir ter a resposta para o que a gente quer e a gente vai gastar menos tempo e menos grana da empresa. Então tem essas duas formas, né? A gente fecha essa porta logo de cara, cria um atrito desnecessário ou tenta levar para um outro lado, também mostrando o custo disso. Porque fale com 100 pessoas, com 100 clientes, com 100 leads, com 100 potenciais clientes é muito fácil, né? Agora, viabilizar isso pode ser bem difícil. Chegar nas pessoas corretas e fazer as perguntas corretas também. Sim. E Pedro, desde 2018 até agora, como a gente está no começo de 2026, como você vê a evolução de como as empresas veem a área de pesquisa aqui no Brasil e como está a formação dos profissionais que atuam na área de pesquisa? Tá. É, gente, eu vou fazer um combinado com vocês. Tudo aqui é o meu recorte, a minha visão, tá?
Assistam os demais episódios aí, busquem as fontes, outras visões sobre o mesmo tema que eu acho super rico e importante a gente manter nessa toada. Eu acho que falar pesquisa como um todo, eu acho que é uma área muito. A gente fala pesquisa não só levando em conta o X, tá? Design, já é uma área muito bem firmada, assim. Eu não vou saber falar em quantitativo quantas pessoas são trabalhando com isso, tendo contato. É diferente também quem é especialista nisso, quem faz isso 100% do tempo e quem faz isso ocasionalmente. No marketing tem muito isso, né? Pessoas que estão ali focadas em fazer pesquisa, mas pessoas que ocasionalmente vão demandar alguma pesquisa ou fazer alguma pesquisa. Essas pessoas são pesquisadoras ou não? Esse é um grande debate que existe, né, dentro da comunidade, assim. No entanto que tem até termos para isso, né? Pesquisadores e pessoas que fazem pesquisa. É diferente, se a gente for falar para ver, para entender o sentido das duas. Mas eu acho que já é uma área firmada. Eu acho que o X entrou nesse jogo aí bem ali em 2000 bem forte, né? Com muito conteúdo sendo criado em 2016, 15, 16, 17. Depois já veio um pouquinho antes da pandemia que ficou muito aguçado, né? Primeira conferência que a gente viu aqui no Brasil focadas em UX Research, que é pesquisa em UX e design, foi em 2020. Então, as coisas começaram a ficar mais quentes para esse lado do design, mas sempre teve pesquisa no design. Ontem mesmo eu vi uma reportagem, que talvez você tenha visto, sobre o orelhão. E aí, quando eu vi a reportagem que o orelhão ele estava sendo descontinuado, né, sendo retirado das ruas, ia ficar só alguns lugares específicos, falei, cara, teve pesquisa aí. Né? Teve pesquisa para entender onde que se mantém, por que que se mantém em comunidades que não têm uma conectividade alta de telefonia móvel, então precisa ter um orelhão ali que é a única forma. Mostrou a realidade daquele vilarejo ali que usa um orelhão para conversar, para pedir tudo. E também tinha pesquisa na concepção do orelhão, que eu achei genial, inclusive nota mental aqui para mim, para eu estudar e ir atrás desse conhecimento, que são os estudos que foram feitos de design, né, de arquitetura, design, vamos pegar design pensando em desenho, do que a gente entende como orelhão. A acústica, qual que é a função dele de ter um lugarzinho para a gente não tomar chuva, né? Como que aquilo era posicionado na rua, era contra, era a favor da rua, como que ficava isso, tudo milimetricamente posicionado, assim. Eu fiquei maravilhado com aquilo, que é uma coisa que a gente, né, Gilmar, a gente via na rua, a galera aí, não sei se teve tanto contato com o orelhão, eu tive com a ficha. Não com a ficha não, com um cartão. Ficha eu tive o finalzinho, cartão eu tive bastante. E a gente não faz ideia do tanto de coisa que teve para chegar naquilo ali. Aquilo ali não foi um chat GPT, não foi isso daqui que fala, eu preciso de tal coisa e tem que ser assim, assado, assim, assim, assado. Não, cara, a gente vai entendendo e vendo como que as coisas vão acontecendo, assim. Então, pesquisa já existe, já é uma área firmada na indústria, né, em qualquer tipo de indústria. O que está acontecendo agora são essas novas roupas da pesquisa, em UX, você falou da CX, você falou que também já existe aqui, eu não estou para falar o que existe antes ou depois, mas entendendo pesquisa como toda, acho que é uma área firmada. Não é uma área ainda muito, como é que eu vou dizer, forte, pegando aqui a nossa bolha de UX e tudo mais, porque é uma área que muitas lideranças, muitas pessoas gestoras entendem que podem ser feitas por qualquer pessoa. E aí talvez venha a minha primeira polêmica, que será que qualquer pessoa pode pesquisar de fato? Todo mundo tem habilidade para isso? Todo mundo tem conhecimento para isso? Todo mundo passou por um curso intensivo, por um estudo intensivo, leu pelo menos um livro de fundamento de pesquisa para entender de onde veio tal coisa? Qual que foi a primeira aplicação de questionário na história? Então, assim, as respostas aí são diferentes, né? Podem ser diferentes. Eu parto do pressuposto que todo mundo pode. Todo mundo tem condição, assim como eu acredito que todo mundo tem condição de tudo, tá? Basta a gente ter um pouquinho de vontade,
Tô sendo irônico aqui, tem que ter muita vontade. Talvez ali uma questão de proximidade, de querer entender o que que ela espera com aquilo, o que que ela quer com aquilo, também para tirar motivação. Mas saber fazer já é outra história, né? Então hoje a gente tem muitos profissionais de UX, de design, produto, enfim, todas as áreas, marketing, que aprenderam a fazer de uma forma que talvez não é a certa, ou que sempre fizeram daquela forma. E aí quando vem alguém e fala, cara, mas você está fazendo errado, você não está considerando a Lei Geral de Proteção de Dados nesse estudo que você está fazendo. Porque você está compartilhando isso e isso, você está pedindo isso e isso você não pode pedir. Isso é algo que está na lei. E aí a pessoa fala, putz, tá, tô errado, criei isso aqui errado. Né? Perguntei tal coisa errado. Fiz uma pergunta composta numa entrevista e acabei tendo só uma resposta que eu queria. Né? Não soube lidar muito bem numa entrevista que teve um grande problema. E eu tenho inúmeros casos, assim. A galera que está assistindo que faz pesquisa também já deve ter inúmeros casos de momentos de entrevistas com cunho de pesquisa que saíram totalmente do controle. Eu já presenciei briga de entrevistado, assim. Era marido e mulher, eles começaram a brigar no meio. E aí, o que que eu faço? Eu tento apartar? Acho que não. Eu fico em silêncio, vendo o que que eles estão fazendo? Estranho. Eu tento continuar? E aí? Então são coisas que o dia a dia ele vai trazendo pra gente, assim. Então esse saber fazer, o querer fazer aí é algo que gera muito, muito debate, assim. Eu acho que é só essa questão. É uma área firme, mas ela é forte dependendo de quem está carregando ela e de como que é a cultura daquela empresa, assim. E até, enfim, empresas muito bem que a gente achava ou acha muito forte em pesquisa, às vezes acabam com algumas notícias assim de que fulano fazia pesquisa 100% do tempo, agora ele faz pesquisa, conteúdo, né, escreve e faz tela também. Aí fala, tá, nossa, tá. Então teve uma diminuição do peso da pesquisa ali no meio. Ou magicamente já tiveram todas as respostas que eles queriam para o negócio e não é mais preciso. O que eu acho uma loucura, tá? Porque não vai ter nenhum negócio, nenhuma empresa que vai ter todas as respostas do mundo em todo momento. Ela pode ter nesse mês, nesse trimestre, nesse semestre. Agora, o mundo, do jeito que ele está mudando, virando as coisas, o ChatGPT nem existia há, sei lá, 5 anos atrás, 4 anos atrás. Mudou tudo. Então, fazer pesquisa olhando o presente, tendência, futuro, também tá um passinho na frente ali enfim, no jogo do mercado, né? Nesse tabuleiro, assim. Então, eu fico muito... eu me questiono muito quando existe uma diminuição de peso de pesquisa em algumas empresas, porque eu fico me perguntando quando vai acontecer a implosão? Quando eles vão se dar conta de que não podem ficar sem dados, sem informações confiáveis. Porque a gente sabe que se jogar no chat GPT hoje em dia cada vez mais inteligente, cada vez mais potente, eu entendo isso, mas eu, enquanto pesquisador, não confio em nada que está ali. Ele me ajuda a sair da inércia. Agora, se eu peço um dado, ele já me trouxe dados errados, assim, que deu uma alucinada bizarra. Eu sei, cada vez menos isso está acontecendo. Mas já deu uma alucinada bizarra. Eu falei, cara, isso tá errado. E aí eu tive que jogar no Google, abrir um artigo, dar um Ctrl F, um localizar, e buscar aquele número, ele não existia. Então, assim, essas coisinhas assim vão movimentando. Sim, essa questão de... É legal que você colocou que todo mundo pode fazer, né? Eu também acredito nisso, mas de certa forma a pessoa tem que ter algumas capacidades, né, específicas, né? Total. Porque assim, tem que saber ouvir, tem que saber entender o que a pessoa fala e como agir, né? Porque você pode fazer um roteiro lindo e a pessoa se perder totalmente ou ficar falando uma hora. Então você tem que saber ali como você corta. Se a pessoa não fala, tem que saber como puxar. Se fala demais, como corta. Pode ter essas brigas aí. A gente teve um cliente que a gente teve um contrato e é um cliente que, de certa forma, os vendedores viam
a pesquisa como concorrente deles, porque eles entendiam que a gente ia fazer produto para tirar o trabalho deles. Meu Deus, tá. Então, esses vendedores, eles, quando a gente recrutava e tudo mais, eles chegavam nos clientes e falavam que era golpe. Pra não E daí responder. a recrutadora, a gente tem uma pessoa na Tuia que só faz recrutamento para Coitada. participante, que é a Silvia. Nossa, coloquem aí um emoji de mãozinha assim pra Silvia ou qualquer pessoa que faz recrutamento de participantes, porque é É difícil. difícil, tinha mês assim, a gente fazia 20 entrevistas ou testes por mês. Tinha mês que tinha que recrutar 60, 70 pessoas. E estava aplicando a entrevista, o público deles é dono de mercadinho, de esquina e tudo mais. Aí a pessoa parava, atendia o caixa, voltava, e aí você tinha que ter. Mas é isso, assim, e isso é muito legal. Teve um projeto que eu fiz, cara, que foi muito legal, que a gente ficou, assim, alguns dias é, em lojas, em negócios, observando o que que acontecia. Raramente a gente fazia algum tipo de pergunta, né? Geralmente era quando tava tudo muito tranquilo, assim. Mas, cara, acontece muita coisa. Esse do mercadinho aí, eu tenho certeza que vários insights aconteceram, assim, né? Principalmente em questão. Cara, ó, pegar exemplo aqui para quem tá escutando: maquininha, envio de produto, atendimento ao cliente em loja. Cara, são muitas jornadas, muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. E que no papel, no FigJam, como é que chama? Medo, Como? medo. Não, isso, no Miro, isso. FigJam, Miro, fica muito bonito ali no quadro branco, né? Quando a gente coloca jornada de compra, jornada de atendimento, jornada de envio de um pacote, jornada de pagamento. Mas assim, essas jornadas elas podem se misturando, né? E aí aquela jornada ali, será que é realmente ela? Porque as coisas vão acontecendo concomitante. Então, os pontos de dor que eu tenho numa jornada específica já se cruzam com outros. E isso a gente só vai entender estando no lugar, assim, observando e entendendo como aquilo acontece. Porque no papel, no FeedJam ali é lindo, maravilhoso, né? A gente faz ali o trabalho bonitinho e tal, mas são coisas que a gente só tem escutando e digo mais observando as pessoas. E quando eu falei questão de qualquer pessoa pode, é a mesma coisa, qualquer pessoa pode atravessar uma rua super movimentada. Mas se ela não souber o momento certo de atravessar, de se tem alguma passarela, alguma coisa para ela atravessar mais rápido, ela vai se dar mal, né? Sim. Então acho que é a mesma coisa, qualquer pessoa pode pesquisar, agora ela tem que ter conhecimento, tem que ter a técnica, tem que ter o jeito correto de se fazer e respeitar que pesquisa é uma disciplina, assim, como qualquer outra. Sim. E Pedro, nessa primeira experiência que você teve na plataforma de e-commerce, Uhum. você contou ali, começou a trabalhar com projetos mais táticos e depois foi avançando, evoluindo para projetos mais estratégicos. Em que momento você percebeu essa virada, assim, essa mudança de tipo e impacto dos projetos? Cara, era eu com a minha equipe, era eu e mais um outro profissional, é, que a gente, enfim, duplava e trabalhava muito bem juntos. Isso aconteceu, cara, quando a gente conseguiu provar que o que a gente estava fazendo estava trazendo informações, dados e gerando decisões que não eram possíveis antes. Então, quando a gente trazia um insight novo e falava que tal coisa existia, e todo o board, todos os gerentes viravam e falavam: Caraca, isso está acontecendo? Tá, isso está acontecendo, eu vou mostrar. Play no clipe do vídeo da entrevista, né? Com tudo borradinho ali para ninguém saber quem é o participante, é claro. Mas dava play. E aí o usuário, o cliente falava o problema dele e falava: Caraca, isso nunca caiu no suporte? Não. Porque é uma dor, um problema que eles achavam que não tinha resolução nunca. Que não é um problema que vale a pena mandar um e-mail, vale a pena entrar num chat e falar com atendimento. Então aí também é outra coisa, né? Eu já escutei poucas vezes,
de profissionais que, não precisa de pesquisa, porque já tem um time de suporte, um time de CX, que já analisa comentários em Instagram, analisa, faz social listening, né? Faz, enfim, tudo e já pega lá todos os tickets e vê as palavras mais mencionadas e tal. Cara, eu tenho uma evidência de que se a gente não tivesse conversado, escolhido as pessoas certas, a gente não saberia de várias coisas, assim, porque não eram coisas reportadas de forma alguma. Então, quando a gente foi tendo essa chancela de pessoas importantes na empresa, né, diretores, enfim, eles foram vendo que o que a gente estava trazendo era valioso. É um trabalho de formiguinha, não é assim. Aí eles foram trazendo demandas mais porretas, assim. Uma das mais porretas que eu recebi foi: Pedro, equipe, a gente precisa aumentar a nossa receita média por usuário, que é o ARPU, que é uma métrica importante aí das startups de negócios. E a gente quer mudar os nossos planos e preços. É um SaaS. Quais são os melhores planos? A gente deve aumentar quantos por cento? Para quanto? O que não vai ser um tiro no pé? O que pode ser um tiro no pé? Qual funcionalidade deve ir de um plano para outro, já que a gente está aumentando? Qual que é a funcionalidade que tem que ficar no plano inicial? Se a gente tirar, a gente perde gente no plano inicial. Qual que é a funcionalidade mais estratégica de estar num plano mais avançado para as pessoas fazerem upgrade? Então isso aí, assim, fez minha cabeça borbulhar, ansiedade a mil, e foi muito legal, porque eu fui muito honesto, assim, no momento. Isso eu acho que a gente tem que fazer com muita cautela, mas eu tinha um ambiente propício a isso, era um ambiente muito legal. Eu falei, gente, eu nunca fiz esse tipo de pesquisa. E não é uma pesquisa que é para ser feita como a gente fez as demais, fez as que a gente fez antes. É uma pesquisa diferente, uma pesquisa que vai trazer número, uma pesquisa que vai precisar usar atributos de questionário, por exemplo, que eu nunca mexi, como MaxDiff, por exemplo. Se eu não souber, joga aí no Google ChatGPT que você vai saber o que é. Você já deve ter respondido alguma pesquisa disso. Que é fazer uma pesquisa para entender preços, precificação. O que está acontecendo, qual que é a escolha, né? O que vai ser menos um tiro no pé, não é nem o que é melhor, qual que vai ser o menos pior ali dos cenários. Então, quando a gente fez isso, eu pedi um tempinho para estudar. Eu lembro direitinho, eles me deram 2 semanas para estudar, eu estudei muito. Não sei se foi necessário, porque no meio do projeto eu falei, caraca, tá errado isso, tem que voltar, e tinha tempo, né? Porque é dinheiro, que é aumentar a receita média para atingir um break-even, talvez, do negócio, né? As contas se pagarem, não ficar tão dependente de investidor, enfim, e fazer o negócio crescer. Mas a gente fez. E esse foi um projetão, assim, que andou na empresa inteira. Eu lembro acho que foi o meu primeiro projeto trabalhando como designer, de fato, formado em design. E ele trouxe a visão dele, principalmente sobre aspectos visuais dessa página de planos e preços que poderiam gerar gatilhos, induzir as pessoas a fazer upgrade, a se manter naquele plano, ainda assim sem perder a transparência sobre o que ela estava ganhando, o que ela estava perdendo. Então foi um momento também de aula que eu recebi assim, de muitos outros profissionais que falaram, caraca, essa cor aqui influencia, esse botão aqui nesse lugar influencia sim, esse destaque aqui, caramba, é verdade. Né? Ter 3 planos ao invés de 4 é melhor? Talvez sim, porque a gente deixa um no meio e ancora esse, a gente mostra para a pessoa que esse é o recomendado. Né? Enfim, várias coisas assim foram acontecendo nesse projeto, foi incrível trabalhar. Então a gente conseguiu aumentar a vazão da pesquisa ali quando a gente foi ganhando confiança e recebendo essas demandas maiores. Muito legal, isso aí é um desafio gigante, né? Foi gigante. Deve estar publicado em algum lugar, você pesquisar aí, deve achar, mas eu não lembro, faz muito tempo isso, faz anos já. Mas foi um grande case, assim, é um case que eu carrego, porque não foi só de pesquisa, foi pesquisa, design, tecnologia, produto, financeiro, né? Foi uma das primeiras vezes que eu tive pessoas do financeiro em reunião comigo, mostrando que se o plano subir, exemplo, de R$ 39 para 59, o quanto que ia ganhar de caixa e o quanto que isso ia ficar mais próximo do break-even. Mas aí o produto falava, tá, mas se aumentar R$ 20 aqui,
a gente corre risco de diminuir a base de clientes. Então, não é uma conta proporcional. Esses R$ 20 aqui, a gente está falando para um público muito sensível, um público que está entrando nesse mundo, um público que não tem grana, falando abertamente assim. Então, R$ 20 vai fazer diferença. A gente está disposto a isso? Vamos fazer um teste A/B? Aí começa. Aí vem mais pesquisa. Vamos soltar essa quantidade de planos para um público, essa quantidade para o outro, e a gente vê o que acontece, qual é o comportamento. E aí vai, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Entrou nesse plano? Vamos fazer um papo ali com essas pessoas para entender como que está a experiência delas com a plataforma, né? O que elas veem, o que está funcionando, o que não está, para sentir se essa mudança teve impacto ou não. Então, não tem fim. Sim, é bem legal. A Tuia, a gente teve uma experiência similar, mas não nessa profundidade, porque a gente não estava dentro do cliente. Mas esse cliente que a gente começou mais tático, fazendo teste de usabilidade, que eu te contei, a gente teve 2 anos de contrato. No final, a gente estava fazendo mais entrevistas para novos produtos ou funcionalidades. Antes deles fazerem e tudo mais, a gente começou, foi muito legal, porque aí também depende do sponsor, né? Quem está responsável ali, tem quem está ditando. Sponsor, assim, era o head de transformação digital, tinha muitos anos de casa, um poder político grande, aí a gente começou meio a consertar os produtos que estavam ali na rua, né, funcionando, depois eles iam para a gente começar a testar produto que estava em homologação, que eles, antes de lançar para cliente, e depois no final a gente estava fazendo mais entrevista para entender se criava um novo produto, quando criava, se criava uma nova funcionalidade. Eles tinham uma financeira, eles queriam entender se fazia sentido lançar um novo tipo de crédito, um novo aplicativo. A gente começou a trabalhar. Foi quando eu comecei a perceber também, falei, pô, o cliente está entendendo o valor da pesquisa e como ela pode ajudar o negócio, né? Uhum. E aí você trouxe um ponto legal são os sponsors, né? Quem está patrocinando aquilo de fato para acontecer. E aí vem um outro pensamento meu também polêmico, que é onde que a gente está, né? A gente está fazendo a nossa comunidade, ela está fechada só na nossa comunidade de pesquisa, de UX, de design, ou a gente está abrindo e mostrando o que a gente está fazendo para mais pessoas? Tem uma questão de energia. Eu falo por mim, eu não tenho muita energia para isso. Admiro quem tem, mas tem colegas que estão assim em palcos, em eventos grandes, falando de UX, falando de design, falando de pesquisa. O que eu acho muito bom, que se a gente não tiver nesses eventos grandes, nesses lugares onde esses patrocinadores estejam, a gente vai continuar falando só pra gente. É como se fosse um grupinho falando, mas ninguém liga pra mim, ninguém liga pra mim. Porra, mas que eu tô fazendo, né? O que eu posso mudar? Como que eu posso tentar mudar esse cenário de alguma forma? Nesses cavalos de Troia aí, nessas oportunidadezinhas, cavalo de Troia do bem. Nessas oportunidadezinhas que aparecem, assim. Estando aqui no podcast, por exemplo, que é um público muito de design, mas está no YouTube, está no Spotify, as pessoas podem chegar, podem escutar, descobrir essas coisas que acontecem. Então, assim, a gente precisa também expandir um pouco esse conhecimento, porque ainda é muito baseado em pessoas, né? Sim. Imagino que na tua você sente muito isso. Então, se é um líder que acredita muito no design, na tecnologia de forma geral, vai dar carta branca. Agora, um líder que não acredita nisso, talvez nem chegue a falar com vocês, né? Nem contrate o serviço de vocês. Então, a gente precisa contaminar para o bem, e mostrando o resultado, né? Mostrando o impacto do que a gente faz para fora também. Sim. E aí, Pedro, teve alguma situação que você já passou em alguma empresa em algum momento que você poderia ser mais estratégico, sair do tático para o estratégico, e você teve aquele break ali? Total. E como foi assim? O que diferencia, tipo, a empresa que você falou que o cara te puxou e de certa forma é uma empresa que amadurece, né? Então, o que diferencia uma empresa que quando chega nesse momento da pesquisa começar a se tornar estratégica,
que diferencia a empresa que ela vai amadurecer e a empresa que vai travar, não vai permitir esse avanço da pesquisa? Tá. Eu acho que o travamento em si ele não é de todo ruim. Se é uma empresa muito grande, muito, mas eu tô falando grande, 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 ela vai ter equipes, silos muito bem delimitados. Então, eu tô na minha área aqui que cuida de pesquisa em UX, e eu vou fazer pesquisa em UX. O que é pesquisa em UX para essa empresa? Ah, é isso, isso, isso. Ok. Ah, mas surgiu aqui uma demanda e eu tenho condição de fazer uma pesquisa de mercado com um público diferente. Eu posso? Não pode. Isso tá lá na outra equipe, tá lá no outro silo, tá lá no outro lugar. Tá errado isso? Não. Errado não tá. É uma escolha da empresa, né? Trabalhar essas equipes, trabalhar é, esses conhecimentos apartados. É um trade-off, pro bem e pro mal. Né? O bom, organização, né? Delimitação de tarefas, né? Não fazer mais do que é necessário para a função, enfim. O ruim é, pô, surgiu uma oportunidade, eu quero fazer, eu posso? Não, você não pode porque não está no seu escopo. Então isso pode acontecer. Empresas menores, startups, não só em early stage, mas já rampando assim, atingindo break-even e tudo mais, elas têm uma, não vou falar por todas, né? Pelas minhas experiências assim de colegas próximos, elas têm uma abertura um pouco maior. Então, temos esse problema. Vocês conseguem ajudar? Conseguimos. Ou é apresentado em uma reunião geral com a empresa inteira, que sei lá, são 600, 700 pessoas, pegando uma startup assim, já como eu falei nesse cenário. Foi apresentado que a empresa quer atingir o break-even, quer pagar as suas próprias contas sem depender de investidor. Eu, com o conhecimento que eu tenho algo para ajudar? Eu consigo fazer algo? Geralmente, o CEO de uma startup dessas está ali no meio de todo mundo. Né? O diretor está ali no meio de todo mundo, não está numa sala exclusiva. Né? Isso faz parte da cultura de uma startup. Não sei se mudou agora, mas antes era assim. Você pode propor, é muito mais fácil você propor algo. É muito mais fácil eu virar e falar, gente, isso aqui não é uma pesquisa como a gente fazia antes, e sim uma pesquisa mais quantitativa com um método que eu não usei ainda, eu preciso de 2 semanas para estudar, como eu falei. Então depende muito do ambiente, assim, é uma grande empresa, não é uma empresa pequena que está crescendo, é uma empresa pequena que tem pouco recurso, então vai ter que terceirizar muita coisa, né? É uma empresa grande que escolheu não ter uma equipe de pesquisa e quer terceirizar tudo que é de pesquisa, também é válido, né? Tem profissionais em, é, é, em outras empresas que fazem pesquisa, que fazem recrutamento, que executam testes, que executam entrevistas e entregam um relatório para a empresa. Muitas, né? É, então, também é uma escolha de centralizar essa força de trabalho, né? Essas áreas mais de serviço, né? Como é muito visto por alguns gestores e gestoras, assim. Então, acho que não muda muito essa questão da... Acho que a maturidade, ela muda de acordo com o ambiente que ela tá, assim. E como eu falei antes, eu já tive muitos nãos, assim. Muitos, cara, isso aqui dá pra gente fazer muito mais do que você pediu, vamos fazer? Não vai, às vezes nem demorava mais, mas era, não dá pra fazer, porque a gente não tem condição de atuar nisso. Já aconteceu, não é nem falar doloroso, porque também não é pra tanto, mas é chato, assim. Você vê que tem coisa errada, você vê que tem uma oportunidade gigante em algo, mas quando você leva ali para o time de tecnologia e fala, cara, a gente precisa fazer isso daqui. Esse é o entregável da pesquisa, esse é o resultadinho aqui, a gente precisa melhorar tal coisa. O exemplo clássico, melhorar o uptime de uma plataforma SaaS, por exemplo, que ela fique mais no ar quase 100% do tempo, que não tenha downtime. Tá, Pedro, a gente sabe que isso é importante, que está impactando na experiência, mas eu não tenho pessoas, eu não tenho investimento, né? Enfim, aí começa o Game of Thrones, né? O jogo dos tronos nas empresas, assim, que aí não é só isso, assim. Então, entender também que nem tudo é resolvido
de forma linear. As coisas podem precisar um pouquinho mais de tempo para serem resolvidas. Sim. E agora, na sua experiência seguinte, aí foi uma fintech, você começou a liderar a equipe de pesquisa e de UX Writing, né? Hum, Como é liderar um grupo de pesquisadores que trabalha tanto com ambiguidade e complexidade no dia a dia? tá. Isso foi curioso porque a posição era para liderar profissionais de pesquisa, né? Em UX. E aí no meio aconteceram muitas coisas que eu acabei buscando mesmo os profissionais de writing, os abracei ali para a gente montar uma equipe. E deu super certo nos meses que a gente conseguiu fazer isso. Cara, em relação à complexidade, assim, gerenciar essa galera, assim, acho que não tem muita diferença, assim, não tem muita mudança no meio disso tudo. Eu acho que primeiro, você não esquecer de onde você veio, você não esquecer de como era só fazer pesquisa, não deixar de estudar, no meu caso, como é criar conteúdo, como é escrever, né, para o digital. Se colocar um pouquinho no lugar dessas pessoas, entender que o seu lugar ele é de representação, é um lugar de alguma forma, inspiração, é uma liderança e tudo mais, para conseguir deixar esse ambiente um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, produtivo e eficiente. Ter uma primeira experiência de liderança para mim foi muito legal, muito, muito legal, muito desafiadora, foi um carimbo, assim, que é algo que eu gosto de fazer. Já tinha tido essa experiência antes em movimento jovem, né, estudantil, então para mim foi só mais um carimbo. É, porque você tem que gostar que as pessoas estão se desenvolvendo, assim. É uma parada que me move, que eu gosto, é, e que também eu acho que eu tenho condição, por exemplo, de resolver algo que pode impactar esse desenvolvimento dessas pessoas. Então ali cara, esse foi um ambiente muito legal pelas pessoas em si, assim. Mais do que a estrutura, do que o desafio da fintech, da empresa, enfim. Foi muito as pessoas que estavam ali, deu um bom resultado juntos. Essa questão da liderança é interessante porque é um desafio, né? Porque tem muita coisa ali que olhar e você tem que focar no que é mais importante para a empresa, também para as pessoas, o momento. Você tem que ter um jogo de Tem. cintura ali de entender e fazer funcionar, né? E que é algo muito difícil hoje em dia, porque muitos profissionais de pesquisa que estão atuando nas empresas, eles não são liderados por profissionais que já fizeram muita pesquisa antes. Geralmente são líderes de design, né, mais generalistas, que passaram talvez por visual, por design visual, pouquíssimos por conteúdo. Então, por mais que seja uma liderança competente, e eu, de fato, eu não estou falando que um líder ele tem que saber todas as especialidades dos liderados dele, assim. Não estou falando isso. Existem ótimos líderes, ótimas líderes, que não tiveram contato com as disciplinas que está liderando, tá? Eu já tive contato assim com essas pessoas. Um bom líder ele tem que dar rampa, ele tem que dar desenvolvimento, ele tem que chamar atenção quando for necessário, trazer as pessoas para o objetivo da empresa, enfim, vários atributos. Mas ser um líder de pesquisa que já fez pesquisa antes é um bônus, porque você sabe que a pessoa liderada da sua equipe está tendo problema com o recrutamento que você já teve antes. Então fica muito mais fácil cobrar, mais fácil ajudar, mais fácil desenvolver, mais fácil trazer outros tipos de abordagem. É muito mais fácil você liderar o que você domina. Então, antigamente tinha mais essa formulação nas empresas, né? De pesquisa, líder de pesquisa, conteúdo, líder de conteúdo. Hoje em dia eu já vejo isso mudar um pouco, né? Pode ter pesquisa, pode ter conteúdo, pode ter visual, design, enfim, UI, com um líder aqui em cima que muitas grandes chances, né, dessa pessoa não ter passado por cadeiras das disciplinas de pesquisa nem conteúdo, por exemplo.
E aí pode ficar um pouco difícil. É o que eu escuto, tá? De colegas, de mentorados no passado, de que meu líder não sabe nem o que eu faço. Pô, mas talvez ele não precise saber o que você faz. Você já tentou essa abordagem, já tentou fazer isso e aquilo? Já. Tem casos realmente cascudos, tá? Difíceis, assim. Difíceis mesmo, assim. De sair de uma sessão de mentoria com algumas pessoas e falar, caraca, pesado, tá? Mas tem casos que às vezes era um ajuste de comunicação. Um ajuste de líder, deixa eu te falar uma coisa. O que eu faço é mais ou menos isso e isso. Tal, 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 tal. E aí uma boa liderança vai escutar e vai falar, putz, tá, faz sentido. Entendi por que que tá tendo uma demora aqui, entendi por que que tá tendo uma rapidez inesperada aqui, né? Porque eu não tinha esse conhecimento. E aí é a troca que acontece, né? Mas talvez seja eu aqui acreditando num liderar muito utópico, muito diferente, que é o que eu tento fazer sempre, assim, ser muito aberto com a equipe que eu tenho hoje, né? Eu acho que eu sou só um facilitador de decisões, né? Facilitador de desenvolvimentos, muito mais do que colocar um crachá diferente ou alguma coisa do tipo, assim. Mas é o meu estilo de liderança mesmo. Eu acredito nesse tipo também, mas aí a gente pode ter N tipos, Exato. N hierarquias, E N em muitos empresas. lugares, aí é outra coisa, já me falaram isso e desde que me falaram, eu fiquei muito pensativo, assim. Em muitos lugares, ser esse tipo, você vai ser interpretado como fraco, e aí você não vai conseguir ficar ali. Sim, Então você vai ter que se moldar, você vai ter que deixar de ser isso, apesar de acreditar nisso, para conseguir pagar a conta. sim, Sendo muito assim, ó, preto no branco, é isso que acontece. sim. E Pedro, hoje você está atuando como Research Ops em um grande banco público, né? Um dos 5 maiores do Brasil. É, o que muda no papel da pesquisa quando você tem muitas áreas, muitos tipos de stakeholders, produtos? O que muda nessa complexidade? Como fica o papel da pesquisa dentro de uma grande empresa? Nossa, muito mais, né? Até cheguei a falar um pouquinho antes em questão de quanto maior a empresa, mais complexo fica. Em questão de estrutura, porque realmente é outra vibe, assim. Não tem nem comparação. Tem um aprendizado que eu quero compartilhar com a galera que está assistindo já, que é o seguinte. Tem coisas, quando a gente for trabalhar numa empresa muito grande, tem coisas que a gente vai ter que abrir mão. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, como a gente conseguia fazer antes. Tem coisas que a gente, não por falta de pessoa, falta de oportunidade, mas tem coisas que, cara, não vão rolar. São muitas equipes, muitos profissionais, muitas abordagens diferentes que a gente vai ter que saber a hora de, tá, eu consegui fazer isso já em todas as vezes é que eu não consegui. Eu tenho que abraçar essa pausa e entender que eu que eu vou ter que adaptar essas maneiras que deram certo antes às novas. Então tem muita diferença, assim. São profissionais com níveis diferentes de conhecimento, né? Profissionais em cadeiras mais juniores, e profissionais em cadeiras mais seniores, profissionais que atuam e são experts em um produto específico daquela empresa, que se tirar dali, aquele produto não existe mais, e que se tirar dali e colocar em outro, não vai saber como fazer. Profissionais que são muito multitarefas, que vão conseguir fazer pesquisa para qualquer demanda. Então, assim como o ser humano é complexo e completo, né, em todos os seus sentidos, também é lá, assim, em qualquer empresa grande. Eu troco também com outros profissionais de outras empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, e é bem parecido. Mas é muito desafiador porque quando a gente fala em Research Ops, que é operações de pesquisa, né, traduzindo, deixando por extenso, a gente está falando de todo o backstage da pesquisa, que é tudo o que precisa acontecer para uma pesquisa funcionar. Então, eu quero entrevistar alguém, o Gilmar quis me entrevistar aqui no podcast. O que aconteceu até a gente estar aqui nessa mesa agora, Gilmar? Muita coisa, né? Você teve que criar um mínimo roteiro, ainda que a gente esteja conversando aqui, acho que a gente até saiu um pouquinho do roteiro, que está muito legal.
Você teve que fazer o convite, você teve que agendar o estúdio, você teve que é, escolher o melhor dia e horário, você teve que aceitar o fato de eu ter falado que eu não conseguia na semana passada e reagendar isso daqui para um outro dia. Você vai ter que editar esse vídeo depois, gerar um relatório, gerar aprendizados, fazer postar. Cara, isso tudo existe na pesquisa, né? Do planejamento até a mensuração de impacto. Então, imagina só que difícil é para uma pessoa pesquisadora ter que cuidar disso tudo e criar processos para isso tudo. Se eu tenho uma equipe que já trabalha para potencializar isso, criar os processos, criar os passo a passos, criar os guias, fazer treinamentos, contratar ferramentas, contratar softwares, contratar serviços que potencializem e façam com que eu, pesquisador, faça o que eu sei fazer de melhor, que é pesquisa, melhor dos mundos, porque eu consigo entregar mais rápido, né? Consigo fazer pesquisas com mais qualidade, com a caixa de ferramentas mais potente, e, enfim, gerar esse relatório, mensurar esse impacto ali no final das contas. Então, equipes de Research Ops existem para isso, para potencializar o papel da pesquisa nas empresas, entendendo que a pesquisa não é só o que está no vídeo, não é só o que está na respostinha do formulário, tem muita coisa antes e muita coisa depois, assim como uma peça de teatro, né? A gente só vê o que está da cortina para frente, mas tem muita coisa acontecendo atrás. Luz, a própria cortina abrindo e fechando, o horário certo, alguém com fone falando para entrar, para sair, maquiagem, estudo, treino, preparação vocal, enfim, muita coisa acontece. Então, operações de pesquisa lida basicamente com esse backstage da pesquisa. Faz sentido? Faz. Muito interessante, didático. E agora pensando, assim, você contou um pouco o que é o Research Ops e quais são os benefícios, vantagens e quando faz sentido para uma empresa criar o cargo ou o setor de Research Ops? Boa pergunta. Geralmente os profissionais, vou começar te respondendo o seguinte, geralmente os profissionais que escutam falar sobre Research Ops pela primeira vez, estão fazendo alguma outra coisa. Eu, quando eu escutei Research Ops pela primeira vez, eu estava fazendo pesquisa. Então, a abordagem que eu tive de Research Ops foi como que eu vou fazer com que essa mesma pesquisa, na próxima vez, seja mais rápida? Então, será que eu vou criar um template para alguma coisa? Será que eu vou propor a contratação de uma empresa para me ajudar a recrutar, porque eu gastei 3 semanas recrutando pessoas para eu conversar? E quando a gente fala recrutar aqui, a gente não é recrutar RH não, tá? É recrutar participantes, pessoas para que as pesquisas aconteçam. Então essa foi minha visão lá atrás. Como que eu faço com que a minha próxima pesquisa seja sempre mais eficiente? Quando a gente está falando de uma área, a gente está falando disso multiplicado por N, né? Então como que eu vou fazer com que as pesquisas que aconteçam, as equipes que produzem esses conhecimentos, consigam entregar de maneira mais rápida, com mais eficiência, com mais inteligência e gastando menos grana? Essa é uma questão, assim. Hoje, na equipe, a gente está olhando muito para uma ação que cada vez mais ela é necessária nas empresas, assim. Financeiros, líderes, gestores, já com o pezinho na frente, vão pedir para você estimar os savings, que são quais são os custos que a gente está evitando de ter com a sua equipe. O que sua equipe está me trazendo, está trazendo para a empresa, que sem ela eu não conseguiria. Então, um guia que eu criei, um treinamento que eu fiz com conhecimento que a gente tem, que é um conhecimento muito bom, evitou a gente gastar quanto contratando esse treinamento fora? Evitou a gente, esse guia que você criou, esse tutorial que você criou, economizou quanto de tempo de uma pessoa pesquisadora que teria que pensar aquilo ali tudo do zero sozinha, ou criar aquele guia novamente? Se ela já tem aquele passo a passo de como adequar a pesquisa dela à Lei Geral de Proteção de Dados, ela só vai marcando. A minha pesquisa está assim, está assim, está assim, fechou. Bora, vou entregar. Então,
estimar esses savings, estimar esses custos operacionais é muito importante para a gente, assim. Assim como ajudar pesquisadores a não estimarem, mas a mensurar o impacto do que eles fazem. Eu falo uma coisa que até então meus colegas tendem a concordar comigo, que é uma pesquisa ela só é finalizada quando a gente mensura o impacto dela. Se eu acho que a minha pesquisa foi finalizada no relatório lindo e maravilhoso que eu fiz no Word, no Notion, sei lá, no Figma Slides, onde for, cara, eu acho que eu tô um pouco errado, se eu pensar assim. A minha pesquisa, eu posso dizer que ela foi de sucesso se as recomendações que eu dei, se os insights que eu dei foram aplicados no produto ou não. E eu só vou saber disso com o tempo e correndo atrás dessas informações. O que acontece muitas das vezes é que a esteira de pesquisa ela é tão rápida e tão insana que eu acabei de entregar o relatório e já chegou outra coisa para eu fazer. E aí onde que eu vou arranjar tempo para investigar se minha pesquisa teve impacto ou não? Fica difícil. Então, criar mecanismos hoje nessa organização, e fora isso também eu tenho esse template disponível, enfim, uma planilha já ajuda. Pô, eu fiz essa pesquisa aqui, ela durou de tal e tal tempo, o objetivo dela foi esse, antes dela a gente imaginava isso, depois dela a gente descobriu tal coisa. Isso impactou onde? Impactou uma mudança de estratégia? Impactou uma mudança no produto? Aumentou o contato de stakeholders com usuários? Enfim, vários tipos de impacto podem acontecer. Se a gente não corre atrás disso e não mostra, a gente vira uma área somente de serviço. Que esse é um erro que eu acho, assim. E é totalmente minha visão. A gente vira uma área que entrega relatórios. Muito bem feitos, com muita boa técnica, com as melhores pessoas do mundo, mas a gente entrega as coisas. Tá, eu posso entregar, mas eu também posso mostrar o meu impacto. Só que a gente tem que correr atrás do impacto para conseguir mostrar ele. Faz sentido? Total. E é interessante mesmo, porque assim, a Tuia, a gente já trabalhou muito com a agência de publicidade. E, cara, a gente era serviço, só entregava o relatório, porque, assim, depois a gente não via aplicar aquilo. Mas é o papel, né? Foram contratados para esse fim. Quando a gente está falando dentro de uma empresa, cara, eu fiz uma pesquisa. Para mim é que eu já abracei esse sentimento, eu já abracei essa responsabilidade. Assim, para mim é muito mais fácil. No sentido teórico da palavra. É difícil, tá? Na prática, mas na teoria é fácil. Que eu criei algo, eu criei um conhecimento. Eu vou querer que ele seja engavetado, que ele vá para uma biblioteca e pegue poeira? Não, cara, eu fiz um monte de coisa, eu corri atrás de um monte de informação, eu quero saber o que aconteceu depois. Então eu vou correr atrás para saber o que aconteceu ou o que não aconteceu. O não aconteceu também é incrível, porque se eu vejo que eu dediquei 2 meses numa pesquisa muito louca, muito legal, e que nada foi feito, se a gente for colocar preto no branco, a empresa pode ter perdido dinheiro, né? Sim. Porque eu dediquei ali, poderiam ter usado essa força de trabalho para uma outra coisa. Mas o não aconteceu também é muito legal porque você tira várias hipóteses ou até certezas, assim. Pô, será que essa pesquisa realmente era para ter sido feita agora? Se a gente não teve condição de implementar nada e a gente já sabia que não ia ter, por que que a gente fez? Será que a gente está planejando mal? Será que o meu líder, a minha líder de pesquisa, de design, tem que combinar melhor as demandas que chegam com liderança de produto e tecnologia para a gente? Porque o que está chegando, a gente entrega nada é feito, tem algo errado, tem algo estranho, né? E aí começam os ajustes de estrutura, de negociação entre equipes e por aí vai. E aí, Pedro, é uma questão. Você já falou um pouco, né, que tem empresas que decidem acabar com a área de pesquisa ou não fazer pesquisa. Uhum. O que acontece com essas empresas, assim? O que começa a quebrar ou parar de funcionar? Ó, é, eu não sei, tá? Eu tenho algumas hipóteses e como é que eu vou dizer? Recados de quem ficou. Os que não foram adiante, assim.
Um ponto para mim que eu acho que acontece é que existe uma idealização de que aquilo não vai ser mais necessário, de que a pesquisa não vai ser mais necessária, mas vai chegar um momento que aquilo vai ser necessário de alguma forma. Como eu falei, existem profissionais e maneiras diferentes de ter esse serviço, e talvez essa empresa busque uma terceirização, né? Busque uma empresa que faça o que ela precisa em determinado momento e check, tá entregue, tá pago, obrigado. Eu não acredito muito nisso porque é você terceirizando o conhecimento e a sua inteligência de negócio. Eu acho que funciona para alguns projetos, mas para outros eu acho muito importante ter um núcleo, alguns profissionais ali que fazem pesquisa e que abraçam essa demanda, assim. E quando eu falo pesquisa, estou falando aqui também de não só do que a gente falou até aqui, mas buscar dados, correlacionar dados e por aí vai, né? Muita coisa relacionada a times de dados também. Se a gente não tem essa equipe, fica muito difícil a gente ter esse conhecimento estruturado, essa biblioteca que eu falei antes, organizada, para eu saber como que eu acesso essa informação, se essa informação é atual ou não. Até cheguei a falar um pouquinho antes também, se a galera tá assistindo o podcast inteiro, vai ver eu repetindo agora, que é que o mundo tá girando muito rápido. Então, uma pesquisa que eu fiz com o objetivo X hoje, talvez eu tenha que refazê-la daqui um ano e meio, porque já mudou muito. Imagina só, antes, depois desse boom de inteligência artificial, né? Tudo mudou. Então, o comportamento humano mudou. De muitos seres humanos mudaram, não de todo mundo, né? Tem pessoas que nunca abriram o chat GPT ainda, né? Então, essas coisas podem ficar defasadas, assim, as decisões de negócio podem ficar defasadas, os produtos podem ficar meio que num, num cenário de miragem, que já sabemos de tudo, mas aí quando a gente chega perto, a gente vê algumas coisas ali, tipo, tá, não parece que vocês sabem de tudo, né? Aquela miragem, aquela coisa muito bonita, assim, quando você chega perto, você vê, falta aqui um conhecimentozinho, falta aqui um passo além. E aí a pesquisa ela existe também para estar à frente, né? Não só entender o que está acontecendo agora, mas ela tem aí, existem pesquisas de futuros, como a galera fala, né? Pesquisa de tendência, que mostra o que pode vir a acontecer, para onde o mundo está caminhando, para onde o meu setor está caminhando, e o que o meu produto está fazendo para isso, né? A IA veio aí, agora todo mundo quer colocar algo de IA no aplicativo, né? Às vezes nem faz o menor sentido, mas tem lá. Tem IA. Fala, tá, entendi o que é. Por quê? Talvez para o investidor seja importante, né? Ele quer alavancar inteligência artificial, ele colocou grana dele em inteligência artificial, ele quer que no produto que ele está investindo também tenha, para as pessoas usarem mais e mais e mais. Para ele é um retorno. Aqui eu já quebrei um pouco questão de negócios, assim. Mas, enfim, fica muito difícil um negócio crescer sem atenção à pesquisa, assim. De fato, não é algo que passa na minha cabeça. As indústrias não abandonaram pesquisa, estão lançando produtos novos e tudo mais. Por que uma startupzinha vai abandonar? Não faz o menor sentido para mim. Sim. Essa questão de pesquisa de futuros, a gente fez uma em 2023, que a gente pesquisou como a terceira idade usa a internet. Uhum. E a gente, depois que fez a pesquisa, a gente entendeu durante, né? E depois a gente percebeu que basicamente aqui no Brasil eles são uma classe da população, né? Uma parte que está cada vez maior, que tem dinheiro para gastar, mas não é atendida praticamente Exato. por nenhuma empresa. E aí, Pedro, a gente tem um discurso assim que é bem interessante, que sempre pesquisa, design e produtos tem que trabalhar junto ali para desenvolver um bom produto, mas a gente sabe que nem sempre, às vezes, esse discurso é uma realidade, né? Onde você vê mais atrito na relação entre essas áreas? Cara, acho que o atrito é como se fosse uma torre de Babel, assim.
Eu acho que o atrito está aí. É um não entender a linguagem do outro. Acho que produto e tecnologia, eles estão mais juntos. Quando a gente traz design, pesquisa, conteúdo, enfim, para o jogo, acho que fica um pouco distante. Eu não sei se pela nossa resistência aqui em design, enfim, pesquisa, em não interagir com esse lado, e na marra ali ter que saber interagir, aí fica difícil, né? Na hora eu ter que fazer algo que eu não estudei antes, que eu não me preparei antes. E eu também não sei se é uma resistência do outro lado. Do lado que eu não represento, que eu não faço não faço parte hoje enquanto comunidade de trabalho, né? Também de entender o lado daqui. Comentários do tipo, lá vem a galera mais humana, lá vem a galera mais das humanas e tudo mais. Já escutei, assim, chegando com alguma coisa de pesquisa ou alguma coisa de design. Cara, você está criando um produto para quem? Você quer o quê? Você quer humanos usando, né? Você quer dinheiro vindo dessas pessoas. Então você tem que entender. Pra gente isso é óbvio, pro outro pode não ser. E aí a gente gera esse embate ou não. É a mesma história que eu contei antes lá. Eu tenho alguns caminhos para isso. Eu vou debater de forma ríspida, ou eu vou tentar dar uma primeira abertura e mostrar um caminho mais tranquilo para isso acontecer. Então, acho que a maior parte dos problemas aí tá que cada um fala um idioma diferente, não existe muita maturidade para entender o que cada um está falando, que vem de lugares e momentos diferentes. Não estou generalizando aqui, existem equipes de TPD, né, que eu geralmente falo, Tecnologia, Produto Design, trabalhando de maneira muito harmônica, muito bonita, muito legal. Vários cases passando nas três. Isso falando só de liderança, né? Quando a gente fala do craft mesmo ali, de quem está embaixo, a gente vê desenvolvedores que gostam de alguma coisa e não gostam, desenvolvedores que não abrem câmera em reunião, designers que não abrem câmera em reunião, que não sabem nem com quem estão trabalhando, desenvolvedores que acham que o X é só tela, pessoas de design que acham que desenvolvedores ficam só codando o tempo inteiro. Então, assim, não existe uma sinergia muito grande ali nas três, assim. Aí, papel das lideranças de fazer isso acontecer. Sim, é o papel da liderança mesmo, né? Porque assim, cada área que a gente vê, né? Tanto pesquisa, quanto produto, quanto design, é muito complexa. Então, geralmente, a maioria das pessoas não sabe o que a outra área faz no dia a dia de forma mais detalhada. É uma visão geral, geralmente pode ser um estereótipo, né? Ninguém tá ali à toa, né? É, ninguém tá ali do nada, assim. Tem um propósito para estar ali, tem um propósito para ter design, tem um propósito para ter tecnologia, engenharia, tem um propósito para ter produto. Então, debater isso e, enfim, que todo mundo fale o mesmo idioma ou faça um esforço para aprender um novo idioma. Sim. Você já falou um pouco assim, mas qual é a principal mudança quando a pesquisa ela deixa de ser um serviço interno, né, e passa a ser estratégica para a empresa? Qual é a principal mudança? Eu acho que é principalmente entender que ela não acaba num papel, assim. Ela não acaba numa apresentação, que ela não finaliza ali quando o projeto finaliza, né? Que ela tem um momento depois, que ela tem uma vida a ser respeitada depois. Então, como que eu vou fazer com que essas descobertas que eu fiz, elas perpetuem, elas consigam integrar decisões da empresa como um todo? Eu acho que esse é muito o caminho, a gente enxergar o fazer pesquisa como facilitar conhecimento, né? Não é só, tá lá, tá, vou gerar, vou fazer uma síntese de dados, vou fazer uma análise de dados, uma correlação, tá aqui a tabela, toma, tchau. Cara, não, você tem muitas decisões que podem ser tomadas aí dentro. E se eu, pesquisador, não estudo sobre como falar melhor, como vender minhas ideias, como me relacionar com pessoas diferentes, como liderar, como conseguir expressar o que eu quero, mesmo sem acreditar no que eu quero, no que eu tenho que expressar,
fica muito difícil para eu conseguir ser esse profissional que sai do operacional tático e vai para o estratégico, assim. E também tá tudo bem você ficar ali num tático, né? Tem ótimos profissionais que trabalham muito bem no nível tático, assim. Essa é uma das coisas também que veio me provando à medida que o tempo foi passando, assim. Nem todo mundo quer e precisa estar no estratégico, estar no board, nem todo mundo quer ser um gestor, uma gestora, nem todo mundo quer ter um projeto muito grande. A pessoa tá ali, ela faz o dela muito bem. Eu conheci uma pessoa que faz teste de usabilidade, assim, como ninguém, uma máquina fazendo, muito bem mesmo, assim, aprendi muito, mesmo já tendo feito vários antes. Que quando chegou um projeto maior, assim, muito estratégico, muito visado, eu falei, cara, não sei. O que eu sei é isso. O que eu sei é isso daqui. é, e o que eu tô seguro agora. Aí, de novo, né? Papel da liderança. Tá. Mas pode ser que em algum momento você precise. E aí, vamos fazer junto? Vamos de dupla com alguém? É, tenta buscar esse conhecimento fora em um curso, a empresa pode pagar para você tal coisa, né? Então também tentar fazer com que aquele profissional não fique ali. Mas pode não ser vontade também de todo mundo fazer coisas estratégicas. Assim, a gente também tem esse, como é que fala? Esse Olimpo do estratégico, que tudo é estratégico, assim. Nem tudo é estratégico também, nem tudo que eu acho que é estratégico não é para a empresa, né? Quando eu falo estratégico, eu estou falando conectado ao planejamento estratégico da empresa. Isso é estratégico, não que algo é estratégico, que eu estou achando que é. Não é isso assim. E aí fica outra provocação também. Será que você conhece o planejamento estratégico da empresa que você trabalha? Não sei. Isso eu coloco minha mão no fogo assim, que eu acho que tem pessoas que não fazem ideia de quais são os objetivos da empresa, o que ela quer alcançar, quais são os problemas, porque fica muito difícil você falar que você gera resultado e ajuda a tomar decisões para algo que você nem sabe para onde está indo. Sim. Então, para mim fica bem complicado também. E Pedro, você é bem ativo na comunidade, né? Participa de podcast, conferência, já organizou conferência, criou muito conteúdo, tá voltando a criar. Uhum. Quando você teve um instinto, quando surgiu essa vontade de compartilhar conhecimento, conteúdo, por que surgiu, como foi isso? Compartilhar conteúdo, cara, vamos lá. Primeiro, eu acho que veio de uma. Eu não diria que preencheu uma lacuna, porque muitos colegas já estavam fazendo coisas muito legais no Instagram, no LinkedIn, principalmente Instagram, assim. A gente comentou antes, né, no nosso café, que tinham muitos criadores de pesquisa trabalhando fortemente com isso antes, agora não tanto. É, mas eu acho que tentar deixar o fazer pesquisa de uma maneira mais fácil, mais didática, mais próxima das pessoas, né, respeitando o que é método, que é ciência, né, que tem ali o que é certo e errado, mas também adaptando e trazendo essa linguagem mais de negócios, mais real, assim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tentei, talvez não tenha conseguido muitas vezes, mas sempre tentei ficar com os pés no chão, assim. Então, para fazer essa pesquisa, se você fosse mostrar isso para um professor de pesquisa acadêmica, ele ia falar: essa pesquisa não existe. Ela está errada na concepção. Mas se eu fizesse do jeito que estava no livro, ela nem teria chegado ao final. Eu precisei fazer algumas concessões, que para mim foram concessões aceitáveis para conseguir entregar algo. E aí eu não estou falando concessões de regras. O que é regra não pode ser mexido. Mas alguma coisa eu preciso fazer, ter esse traquejo do que vai, o que fica, como que as coisas funcionam, como que não funcionam, trazer esse pezinho na realidade, assim, acho que é importante. Acredito que tenha ajudado muitos profissionais, assim, quando eu criei conteúdo para esse fim, né, de pesquisa, de operações de pesquisa e tudo mais. Ainda estou bem ativo na comunidade de operações de pesquisa, né, de Research Ops. A gente fez um encontro no ano passado com líderes da área. Possivelmente a gente deve ter novamente em algum momento daqui para frente. É,
já tiveram eventos, conferências nacionais sobre o UX Research, já tive o prazer de ajudar a organizar. A Observe, por exemplo, é um grande exemplo. Hoje já tem outras pessoas tocando em outros formatos, tudo vai se adaptando, né, e fazendo com que as coisas se mexam. Acho que é um pouco disso, assim, eu gosto muito de falar, gosto muito de trazer provocações, gosto muito de ser, é, que as pessoas conheçam o meu ponto de vista, para que elas consigam concordar, discordar do meu, assim, e me trazer outras percepções no contexto de trabalho. Acho muito importante a gente abrir a cabeça para essas coisas. É, e eu acho também que agora, né, com essa nova versão assim de criação de conteúdo, unir pesquisa a outros elementos que eu falei bem no início do podcast, né? O que eu gosto de fazer, é, o que eu gosto de falar sobre marketing, cultura pop, entretenimento, assim, acho que tem muita coisa que está conectada aí no meio e que pode ajudar, sim, uma pessoa que está trabalhando com UX Research lá numa startup, que pode ajudar, sim, uma pessoa que trabalha com pesquisa de mercado numa grande empresa ou vice-versa. Então, acho que vai por esse lado aí. Muito bom. E assim, baseado nessas conferências, eventos que você participa, como você vê a maturidade do mercado brasileiro de pesquisa e os pontos de melhoria? Maturidade é difícil eu responder categoricamente sobre isso. Acho que a gente precisaria de uma pesquisa para isso. Dando aqui um inception, né? De pesquisa, precisa de uma pesquisa. É, mas eu acho que assim, as pessoas estão mais conscientes sobre o que é e o que não é. Sobre o que deveria ser e o que está conseguindo ser ou ter. É, acho que antigamente era como qualquer nova tendência, né? Como eu falei lá na empresa que eu trabalhei, a gente viu isso na empresa tal, a gente quer fazer assim. Um projeto que eu já toquei, preciso de 3 pessoas aqui, eu vou contratar 3, mas você fala, cara, não precisa de 3. Você precisa de 5, ou você precisa de um só, você precisa de 3. Então essas coisas assim, elas foram surfando algumas ondas, que demonstram uma baixa maturidade, né? Ouviu alguém que admira, um expoente da área, enfim, vou fazer igual, sem muito questionamento, sem muito entendimento. Eu acho que hoje em dia a gente já está entendendo um pouco melhor, assim. E os profissionais, do meu lado, para mim, assim, infelizmente, estão mais generalistas, né? Então, eu conheço profissionais que eram 100% de pesquisa, hoje estão tendo que fazer outras coisas, né? Como design de forma geral, UI, conteúdo. Eu acho ruim porque são pessoas que amavam fazer só pesquisa e sabem fazer muito bem pesquisa, mas para se manterem no mercado, acabam tendo que abrir novas asas assim para conseguir dar conta do voo, sabe? É, mas acho que é isso. Acho que a maturidade ela aumentou, mas de 1 a 5 eu não sei onde ela está hoje. Muito bom. E relacionado a isso, pensando agora no futuro da pesquisa, você, na sua visão, você entende que a pesquisa ela vai virar uma parte importante das organizações, assim, um centro de excelência, ou ela vai ser ali, mas pode virar um serviço interno e ter Tá. menos relevância? Tá, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que um serviço interno, ela já pode se tornar uma parte muito importante para a excelência de produto daquela empresa, assim. É, assim como eu acho que também não precisa de ser considerado um serviço interno para ter o impacto que ela venha a ter, assim. É, hoje, principalmente em bancos maiores, empresas maiores, as áreas de operações de pesquisa já estão dentro de um centro de excelência, por exemplo, né, que é algo que está muito comum, assim, também um pouco importado, é, mas que está cada vez mais comum, centro de excelência em UX, centro de excelência em produtos, centro de excelência em engenharia, centro de excelência em operações e por aí vai. É, mas eu acho que realmente assim, uma coisa não anula a outra e dá para fazer esse jogo. A gente só precisa de pessoas boas que estão dispostas a carregar é, essa, essa complexidade e representar isso, assim. Acho que ter profissionais, lideranças de design,
que entendam a complexidade da pesquisa, levantem essa bandeira, é muito importante, assim. Já que a gente tem menos líderes de pesquisa hoje no mercado do que quando a gente tinha antes, né? Uma mudança de paradigma. Talvez quando você assiste esse vídeo, você vai ver um mercado diferente. Você vai falar, nossa, está desatualizado. Porque realmente são ondas, né? As Sim. coisas vão indo e voltando, aí mais equipes de pesquisa centralizadas, aqui mais descentralizadas, aqui, sabe, híbrido, enfim. Então, é muito, de novo, assim, complicado e difícil fazer uma projeção. Mas eu acho que, de fato, uma coisa não anula a outra. Muito bom. Mais uma questão relacionada a futuro, mas com um pouco de presente. Uhum. A gente falou muito pouco, mas agora falando sobre inteligência artificial. Na sua visão, o que você acredita que deve ser automatizado e vai ser automatizado na pesquisa e o que não deveria ser? Ixi, tá. É, Que pergunta boa. É difícil. Já tem coisa sendo automatizada. Eu acho que são coisas que eram manuais antes. Acho que o automatizado é o que era manual antes e agora virou automação. Eu vejo isso com bons olhos. De forma seca, tá? Eu vou trazer um exemplo para que todo mundo entenda a minha visão. Se eu tinha um processo que era mandar uma mensagem ou mandar algo manualmente para várias pessoas ou notificar dentro da empresa várias coisas que agora eu consigo através de automações e de leituras, acho ok, acho benéfico. Tem o contra disso que é, se eu consigo conectar uma OpenAI, por exemplo, no meu sistema, na minha biblioteca de pesquisas, e ela consegue ler todas as pesquisas e me trazer um resumo, será que ela está fazendo o resumo da melhor maneira possível, não esquecendo dos pontos importantes que eu coloquei, ou está esquecendo? Então aí vem os contras, né? Como que eu vou conseguir fazer esse casamento funcionar? Para mim, nada tira a obrigação de quem está querendo tomar uma decisão de um tema, abrir aquele relatório, aquele PPT e ler o que tem ali dentro. Para mim, nada tira essa necessidade, assim. Mas dá para fazer essas conexões. Então já tem coisa acontecendo, né? Do ponto de vista de recrutamento, por exemplo, de participantes, tem ficado um pouquinho mais fácil segmentar usuários, né? Entender o que está acontecendo ali dentro. Tem um lado muito polêmico, que são as personas sintéticas, né? Que são pesquisas sendo feitas com pessoas ou representações de pessoas que não são pessoas, conteúdos sendo assimilados baseado no que está aí na internet, sem de fato observar as pessoas. Se a gente usa essas ferramentas, a gente vai ficar surpreso e falar, caramba, faz sentido. Mas tem algumas coisas que a gente vai falar, cara, aqui está muito raso. Eu preciso ir mais profundo. Então, não acho que anula a presença de uma pessoa pesquisadora, por exemplo. Eu não sou a pessoa mais inteirada e mais embaixadora de inteligência artificial. Tenho colegas que são muito. Tenho colegas que não são nada. Eu sou o que eu preciso ser. Então, se eu trabalho com operações de pesquisa, eu sei que eu preciso saber como criar um agente de UX Research, por exemplo, usando o Copilot, o ChatGPT, enfim, que for Perplexity, enfim. Criar os agentes para conseguir espalhar mais esse conhecimento de como fazer pesquisa dentro da empresa. Então, eu preciso estudar como fazer esse agente, como treinar esse agente, como que eu dou as documentações e o conteúdo para esse agente ler, entender e responder. Preciso saber se ele está respondendo de forma correta ou não. Eu preciso recomendar para uma pessoa pesquisadora que ela use a inteligência artificial em um ponto e não em outro ainda, porque talvez a IA não esteja tão avançada a ponto de trazer uma resposta. Então, eu preciso estudar sobre o que eu né, na minha atuação, mas não sou a pessoa mais embaixadora do mundo, assim, sendo muito franco e muito realista, assim. Tem pessoas, cara, se você fizer essa pergunta, falar, cara, dá pra fazer tudo.
pode acabar com tudo, bota na mão do ChatGPT e ele resolve, assim. Eu não sou essa pessoa, eu acho que a gente tem um fator humano que é muito legal, muito importante da gente permanecer com ele. Sou muito embaixador disso, mas também não abro mão das facilidades que algum tipo de inteligência traz, assim como a artificial. Sim. Na Tuia também tem esse cuidado. A coisa que, assim, a tarefa que está mais ajudando a gente é decupagem, Uhum, porque hoje tem muitas ferramentas de transcrição uhum. e num nível muito bom. Cara, total. Eu Então, tava. Desculpa te interromper, mas eu tava lembrando de como eram as minhas primeiras entrevistas num grupo de WhatsApp esses dias. Falei, cara, você lembra quão difícil era ter transcrição de áudio? Era tipo um, dois, três softwares que faziam muito bem, em português brasileiro. Muita coisa tinha inglês americano, né? É, mas tinha muito pouca coisa. E aí a gente tinha umas gambiarras, de, tipo, se a entrevista era pelo celular, botava um gravador junto, aí subia esse áudio em tal lugar. Cara, hoje em dia tá em quase tudo, assim, né? sim. Desculpa ter te interrompido. E tá num nível muito bom. Então, assim, antes obrigatoriamente você tinha que ter, não é do obrigatório, o ideal é ter duas pessoas, uma para conduzir e a outra para anotar. Uhum. Hoje, em teses, precisa só ter uma e a transcrição pode sair ali. Não tá perfeita, mas tá muito boa do que era, né? Uhum. Então, o trabalho de decupagem, que era algo muito manual, acelerou muito. Não vai sair o relatório pronto da transcrição, porque o relatório tem que ter o olhar humano, tem que ter todos os cuidados que a gente tem. Mas assim, essa parte da transcrição é algo que era muito, mas muito manual, muito Concordo. trabalhoso. Assim, a gente gastava 2 ou 3 dias para fazer a decupagem e aí uns 2 ou 3 dias para o relatório. Então esse tempo da transcrição diminui muito. Concordo. O relatório vai ter que ter o olhar humano. Pode ter a ferramenta que vai te dar um norte, que vai buscar, mas ela pode alucinar, ela pode não ter coisa, então tem que ter aquele olhar humano, você tem que fazer, porque você vai descobrindo. Então, isso não vai acabar, né? Uhum. Eu acho que isso pode ser acelerado. E agora, Pedro, pensando em quem está entrando na área de pesquisa agora, o que é mais interessante é a pessoa aprender os métodos de pesquisa, pensamento crítico ou contexto de negócio? Ixi, tá. É, eu seria incoerente se eu não falasse método, né? Técnica, por tudo que eu falei aqui. Pesquisa é uma disciplina muito importante. E aí eu vou driblar a sua pergunta, eu vou dar uma sabonetada aqui, mas fazendo algumas conexões, ó. Se a gente entende como que eu aplico melhor uma técnica, de onde veio essa técnica, qual foi a primeira aplicação dela, qual foi, como eu falei antes, o primeiro questionário feito que a gente tem em registro, isso vai abrir o nosso pensamento crítico. É automático. Se eu estudar isso, se eu entender isso, se eu entender o porquê que eu estou fazendo tal coisa, não só fazer, porque um robô consegue só fazer, né? A gente tem o extra, que é pensar em conectar esses pontos e ter essa análise crítica, assim, baseada no que a gente está vivendo hoje. Então, acho que uma coisinha puxa a outra. Contexto de negócio, é, acaba que a gente vai ter mais esse aprendizado tomando porrada, assim. Acho que eu seria errado falar que a gente tem que estudar muita coisa, ler muito livro. O que mais tem é livro, né, de negócio. Como fazer tal coisa, como impressionar, como não sei o quê. Cara, pode, é legal. Acho que, como eu falei antes, conhecimento nunca é demais. Mas esses aprendizados que eu tive de relacionamento com outros profissionais, stakeholders, negociação, etc., foi no dia a dia, assim. Foi entendendo ali na marra que eu precisava entregar algo até amanhã e eu não tenho nada pronto. E aí eu tenho que fazer porque o investidor está vindo para o Brasil e ele chega amanhã. Então mudou o plano. O negócio que era para semana que vem vai virar amanhã. Tem que fazer. Bora. É uma oportunidade única. Bora. Não tem que fazer. Ou não consigo fazer tudo. Vamos tentar fazer esse recorte aqui para ver se funciona. Bora. Então negocia. Então são essas coisinhas assim que vão deixando a gente mais
safo, assim, mais esperto. Acho que não tem como estudar muito esse lado. Aí talvez alguém discorde de mim, mas tá tudo bem, né? Hoje em dia também tem oficinas, tem muitas coisas que dá pra gente ir exercendo esse lado, é claro, mas acho que nada como o dia a dia, assim. A técnica abre o livro, compra um bom curso, que também não precisa comprar, né? Abre um bom livro, vai no Google, busca fontes corretas, busca o artigo originário daquilo, a primeira menção de tal coisa, né? E busca estudar a partir dali. Depois você abre o Medium, depois você abre alguma outra coisa para conseguir estudar, assim. Ou abre o Medium, vê o que está falando, mas busca a fonte daquele termo do que está acontecendo ali. NPS, por exemplo. Acho que poucas pessoas devem ter lido o primeiro artigo do NPS que está lá na Harvard Business Review, que é do Frederick. É, então, poucas pessoas devem ter lido esse artigo completo para entender que é aquilo. Mas preferem ir num lugar um pouquinho mais fácil e ver alguém que teve já uma interpretação depois de várias outras sobre o que é e o que não é, né? Então, acho que ter esse pensamento crítico também ajuda no estudo e ser um profissional de mais qualidade, assim. Muito bom. E agora, um conselho para quem está na área, assim, baseado na experiência que você teve, nas passagens aqui que você contou, qual conselho você daria para quem já está na área e quer tornar a pesquisa mais relevante dentro da empresa que ele está? Tornar a pesquisa mais estratégica. Uhum. É, eu acho que primeiro é entender o seu papel ali dentro, que é um papel de facilitador de decisões de conhecimento, mais do que um fazedor de entrevista, um planejador de questionário e um moderador de teste. Vestir essa roupa com muito orgulho, com muito respeito também, que não é uma disciplina nova, né? Sempre teve pesquisa, as coisas sempre aconteceram. Acho que o primeiro passo é isso, né? Ficar com usar essa caixa de ferramentas com orgulho. Segundo, eu acho que é estudar conexões que podem te levar a esse lugar, de expoente, de estratégia, de conseguir levantar uma área, levantar uma disciplina. Então você vai precisar de aliados, né? Você vai precisar de ter pessoas junto com você. Não vou falar que não dá para ir sozinho, porque dá, mas eu acho muito difícil ir sozinho. Muito difícil. Eu não consigo pensar nas coisas que eu conquistei indo sozinho. Então vai precisar de aliados, tem que fazer esse mapa. De novo, eu vou trazer o Game of Thrones aqui. Faz um mapinha mesmo, um joguinho War, mas sem o sentido da palavra. Mapeia os stakeholders, vê quem consegue te puxar para cima, quem que talvez puxa um pouquinho para baixo, tenta dar uma evitada ali. Então, entender que é um jogo de tabuleiro, um mundo de negócios, assim, não tem como fugir. Eu acho que o terceiro, cara, é ficar antenado com as coisas que estão vindo, assim. Eu falei que eu acabei de falar com a IA, né, sobre IA. Eu não sou a pessoa mais embaixadora, mas eu sei. Conversar o mínimo sobre, eu sei o que está acontecendo, eu converso com meus colegas sobre. Porque faz parte do meu trabalho, eu preciso dominar aquilo. Então, conhecer o que está vindo, conhecer diferentes abordagens, estar munido de cases, de informações, trocar com colegas, ter vivências diferentes, ajuda muito. Acho que são esses 3 pontos. Muito bom. E agora, para finalizar, como o pessoal te encontra nas redes sociais, né, para se conectar, para aprender, para trocar com você? Vamos lá. No LinkedIn, acho que é facinho me buscar lá como Pedro Vargas. Você vai ver um perfil lá com uma comunidade bem legal. É, eu tendo a postar coisas um pouco mais técnicas lá no LinkedIn. Eu deixo ele realmente como uma rede de trabalho. Tem alguns destaques, alguns projetos que eu já trabalhei. Você vai conseguir também ver um pouquinho mais sobre a minha trajetória lá no LinkedIn. No Instagram, hoje, o arroba está como arroba o Pedro UX, mas pode ser que você não encontre assim em algum momento. Então procure por Pedro Vargas, você vai ver também lá alguma coisa. Mesmo se não tiver, eu vou ser inteligente, eu vou pegar o arroba de novo e vou direcionar para o certo. Então acho que vai dar certo você encontrar dessa forma. É,
Lá o papo é um pouco mais descontraído, mais leve. Eu já criei conteúdo pesado, tava falando pra você, né, Gilmar, antes. Eu já criei conteúdo mais pesado lá no Insta, um foco em pesquisa e tudo mais, mas não é a vibe que eu quero. Eu quero algo um pouco mais leve, conectando as coisas que eu gosto. Acho que é isso, assim, de lá dá pra chegar no site, já dá pra chegar a ver projetos, recomendações, projetos que eu participei. Acho que são dois inícios, dois links aí que levam ao resto. Muito bom. Muito obrigado, então, pelo seu tempo, por compartilhar aí sua experiência, seus conhecimentos. Foi muito bom abrir a temporada aí sobre pesquisa com Ó, você. obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Fico feliz que deu certo. Obrigado também pelas trocas ali, né, na construção dos temas que a gente ia conversar. Fiquei muito, muito feliz. Espero que seja uma temporada de muito sucesso. Muito obrigado. E para quem assistiu até aqui também ouviu o meu muito obrigado. Quem quiser acompanhar o podcast é só seguir o perfil no Spotify e no YouTube e também nas outras plataformas de podcast. Também para quem quiser conhecer a Tuia, o nosso site é tuia.design e nossas redes sociais também vão ter o conteúdo do podcast, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Então, um abraço e até o próximo episódio.